Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Aqui aguardando o pessoal entrar para mais uma live. E hoje o tema é Encontre algo útil para fazer. É interessante o tema, vai trazer muita reflexão. Falei agora há pouquinho com a Andresa. Eu falei que o próprio capítulo não precisa nem de nossas reflexões, porque ele por si só já diz muita coisa. Então esse é um convite para vocês entrarem e escutarem essa leitura. Não sei se vai ter muitos comentários, mas vamos lá. A Andresa já chegou aqui. Andresa, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. E aí, como vocês estão? Enquanto a Andresa entra, tá entrando aí, vai mandando o aviãozinho, convidando outras pessoas para entrarem, para participar aqui com a gente nessa live de muitas reflexões. Oi, Andresa, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Como é que está o friozinho aí? Eu não gosto muito do frio, não. Eu Gosto do gosto. calor. Eu gosto, acho que a gente fica mais elegante. Assim, o calor é muito bom, mas o friozinho também é gostoso. Não para É tomar banho. gostoso, mas assim, eu gosto mais do verão. Gosto mais do calor, do verão, fico mais à vontade. O frio é mais encolhido, né? É isso aí. Me dá Bem-vinda, muita preguiça, não Simone. dá, não. Verdade. Bem-vinda, Tereza, Simone, várias pessoas. Lima, Lime Souza, É enfim. minha mãe. É minha Sua mãe? mãezinha. Que É. delícia! Prazer! Seja bem-vinda, mãe, nessa live. Que coisa boa, que coisa boa. Sempre é bom. Eu viro e mexo, mando para minha mãe, mas minha mãe nunca entrou. Enquanto a gente Seja não. bem-vinda, amor da minha vida. É isso aí. Enquanto a gente não começa, vamos mandar um aviãozinho para as pessoas participarem. Muita reflexão nessa live, muita, muita, muita. Hoje, como você falou, né, a própria leitura já vai trazer as reflexões que precisa, né? Verdade, verdade. Mas vamos lá, vamos começar? Bora lá. Bora lá. Meu celular tá meio torto, mas vai ficar assim. Vamos lá. O tema é Encontre algo útil para fazer. E o autor começa com a seguinte reflexão: quando fizeres algo nobre e belo e ninguém notar, não fique triste. O sol toda manhã faz lindo espetáculo e, no entanto, a maioria da plateia ainda dorme. John Lennon. Interessante, né? Às vezes a gente fica sempre querendo os louros, né? Das coisas, às vezes, que a gente faz e as pessoas não percebem. E tá aí o sol, a lua estava linda ontem, maravilhosa, e muita gente nem É olha verdade. lá fora, né? Para ver a beleza da natureza. Mas, enfim, vamos lá. Infelizmente, diante do espetáculo da vida, a maioria da plateia dorme. Diz Platão que a punição que os bons sofrem quando recusam tomar parte no governo é viver sobre o governo dos maus. Quando nos recusamos a tomar parte da vida no sentido de contribuir com Jesus para a construção de um mundo melhor, também sofremos as consequências, haja vista que o silêncio dos bons permite o barulho dos maus. Engraçado, eu publiquei hoje um assunto sobre isso, né? A diferença dos que fazem o mal e aquilo que faz mal para nós, né? O mal com U, mal com L, uma grande diferença. Mas eu vou ler essa parte vermelha e depois a gente para.
Tá Aí certo. diz o seguinte, um trecho, né? As águas benditas das chuvas que molham a terra sedenta, o nascer do sol, o canto dos pássaros, a vida em si mesmo. Exemplos irrefutáveis da presença de Deus. Aliás, esse Deus é onipresente. Está presente na criança que chora, está presente no bebê que nasce, está presente no idoso que morre. Tudo é criação de Deus, com exceção do mal, que, a rigor, é criação do homem. A pergunta crucial deste capítulo é: o que temos feito da vida? Já tivemos a coragem de nos indagar qual nossa utilidade no mundo? Ao morrer, provocaremos comoção e saudade ou alívio? Faremos falta quando partirmos? Será que Deus, como Pai, sente orgulho de nos ter como filhos? Muita indagação, né? Bom dia, Paula, Vamos bem-vinda. falar um pouquinho, né, Rê, sobre, eu acho que, resumindo aqui o que foi dito até aqui, é o quanto que nós somos gratos pela vida, o quanto que nós acordamos e estamos realmente gratos de abrir os olhos e ter a oportunidade de viver mais um dia. Mas quando a gente não tem uma compreensão do que eu sou, o que eu quero, quem eu sou nesse mundo, como eu vou contribuir, que é como ele colocou aqui no finalzinho, né, das indagações, qual a utilidade que eu tenho nesse mundo, né? O que eu vim trazer de diferente que eu posso ofertar, não só para mim, mas para esse mundo. E a reclamação, ela é algo, Rê, que às vezes é tão cultural, assim, tá tão enraizado, né, na pessoa, ela traz isso de família como uma coisa normal de se fazer. Então, se eu, na minha infância, eu escuto muito os meus pais reclamar, sempre trazer uma abordagem do lado negativo da vida, então eu cresço com essa concepção de que o reclamar é o comum, o reclamar é o certo. Só que, na verdade, né, quando a gente precisa chegar nesse momento aqui dos 30 anos, que você começa a querer sair desse casulo da nossa a gente traz dos nossos pais, da sociedade, ou até mesmo não tá bom para mim, só isso não tá bom para mim, o que que eu quero da minha vida a partir de agora, né? Qual visão de vida eu quero ter? A gente fala muito, eu quero trocar minha lente, né, agora. Mas qual a visão que eu quero ter sobre a vida agora, né? Qual é a diferença que eu faço? O que que eu vim fazer nesse mundo? Um pouquinho antes de eu entrar aqui com você, eu fiz um baralho terapêutico e eu acabei de falar isso para a pessoa, né? O que que você quer da sua vida a partir de agora, né? Nós trouxemos bastante coisas para ela entender que nem tudo que ela sente é dela. Nem tudo que ela vê no mundo é a forma correta. Mas enquanto ela não souber, e isso serve para todo mundo, enquanto nós não soubermos qual é o sentido da vida para mim, o que que eu quero para minha vida, aonde eu quero chegar, o que que eu preciso fazer para chegar, eu vou vivendo baseado nas emoções e no que eu aprendi até aqui. Só que se está havendo um desconforto, significa que eu preciso mudar essa rota, mudar esse contexto. Né? Se eu reclamo demais, aonde que eu posso parar de reclamar? Ou o que que eu posso fazer para que eu mude essa situação? Ao invés de ficar me colocando, né, por trás como irresponsável da minha vida. Eu sou responsável pela minha vida. Então, se eu sinto frustrações, se eu não consigo ver a vida, se eu não consigo acordar e me sentir feliz, está em mim essa dor, está em mim esse sentimento. Então, muitas pessoas não têm oportunidade de acordar e viver uma vida plena. Mas, às vezes, eu não sei nem por que eu sinto tudo isso. Ou é realmente acordar e falar assim, a minha vida não tá boa. Não gosto do meu casamento, meu trabalho não tá bom. Mas o que que eu vou fazer para mudar isso? Como que eu posso começar agora, plantar agora, para que eu colha lá na frente coisas diferentes?
Eu acho que a gente está caminhando por uma nova era, um novo mundo, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, até com o início da pandemia, foi de fazer muitas reflexões. Uma parte está muito no reclamar, né? Que minha vida está assim, minha vida está assado. E quando você clama mais por reclamação, né? E eu acho que o mundo hoje está precisando parar e ver exatamente o que não está legal na minha vida. Eu tenho condições de mudar? Sim, nós sempre temos condições de mudar. A gente pode fazer diferente. Viver do passado ou viver do futuro não resolve, a gente tem que viver no presente. E eu acho que esse capítulo traz essa reflexão, o que eu estou fazendo da minha vida. Eu posso fazer diferente? Eu posso dar uma caminhada significativa? O capítulo ainda vai trazer muitas reflexões, mas a gente precisa parar um pouco para fazer perguntas certas, né? O que eu quero da minha vida? Eu posso mudar? Eu posso melhorar como ser humana? Eu posso ser melhor para o mundo? E não deixar a vida nos levar, né? Da forma como as coisas acontecem. A gente pode fazer diferente. Eu também estava lendo um trecho de um texto que, nossa, me deu até vontade de escrever um livro hoje de manhã. Eu falei, meu Deus, é muita reflexão para a gente parar e analisar o que nós fomos na nossa infância, o que nós tivemos, né, com os nossos pais, com os nossos avós, né? Sua mãe está aí nessa live. Eu acho que sempre é tempo da gente ser um ser humano melhor, de olhar o que viveu, porque o que a gente viveu nos fez chegar até aqui, com dor, com traumas, ou com momentos felizes, com tudo. Mas será que a partir de agora eu posso ser melhor? Eu posso fazer da minha vida melhor, mais feliz? Eu acho que esse capítulo traz muito essa reflexão, né? Olhar o mundo de uma forma diferente, o seu mundo, e a gente começa no interno, a se reconhecer, a se autoconhecer e a gerar energia suficiente para a gente fazer da nossa vida melhor, né? Exatamente. E tudo aquilo que a gente acabou vivendo, de certa forma, como ruim, né? Como não foi, uma infância não foi bom, ou um casamento que não foi bom, um relacionamento de anos se acabou. É claro que nós temos um momento, né? Esse primeiro momento de luto, né? De se separar e deixar isso vir para fora, né? Colocar tudo isso para fora e para recomeçar. Mas é necessário que a gente recomeça. É necessário que a gente tenha na cabeça exatamente quem eu sou, para a gente não se perder. E o reclamar é aquilo que eu não consigo lidar. O reclamar é quando eu não consigo olhar e encarar uma situação de frente. Então eu tenho essa tendência de reclamar e colocar a culpa em alguém. Porque eu não sei, eu não consigo lidar com isso em mim. Então, normalmente a gente vai reclamar e culpar a infância, nossos pais, o marido, porque o tio, porque a sogra, porque o sogro. Então, ao invés de ficar reclamando e transferindo responsabilidades, é assumir a responsabilidade da vida. Porque em todas as situações, né, eu diria que na maior parte das situações, vamos dizer, numa separação quando há uma traição, eu já me traí num primeiro momento desse relacionamento. Então, aonde que está a minha responsabilidade desse casamento não ter dado certo? Né? E aí eu estou dando um exemplo, mas vamos para todas as áreas de relações, né? No trabalho, na nossa vida cotidiana, com pessoas e nas amizades, né? Então, aonde que eu não estou sendo verdadeira comigo mesmo? Né? E assim, gente, a vida,
o que acontece para a gente de negativo, de ruim, é só para nós termos o aprendizado. Só que enquanto a gente não desperta, e esse é um caminhar que é difícil, porque a dor dói. Mas o despertar para que algo melhor tenha ainda lá na frente, e como eu vou acessar esse algo melhor, é o autoconhecimento que você precisa trilhar, que você precisa trazer a clareza para a tua vida, né? Quando a gente fala, quem sou eu, onde que eu quero chegar, o que que eu quero da minha vida, tudo isso é um auto se conhecer, né? Para poder entender e trazer leveza para a vida, trazer uma amorosidade para você, porque na infância, quem faz esse acolhimento de vem para o colo da mãe é a mãe. Vem aqui para o colo que eu vou acalmar suas dores, né? Só que aí, na fase adulta, nós não temos mais o colo do pai e da mãe. Então, a gente fica tentando encontrar esse colo nos outros, no externo. Só que quem vai fazer esse acolhimento somos nós. Porque só nós sabemos o que, neste momento, o que que eu quero, o que que é bom para mim, como eu vou me acolher e ser a minha melhor amiga, né? Ser a pessoa que olha por mim. A melhor versão, né? Porque o colo que a gente perdeu de pai e mãe, a gente não pode depositar ou nos maridos ou nas nossas relações de mãe para filho. Enfim, a gente vem para aprender o amor próprio, né? A se respeitar. E não é que nós não vamos receber, não é, Rê? Não é questão de não receber, mas a questão é de não ficar sofrendo por uma espera de um acolhimento de fora. Né? Isso não quer dizer que eu não posso. Exato, não quer dizer que eu não vou ter um acolhimento de um amigo. Olha, o Adilson entrou, meu amigão aqui de décadas aí. Então, assim, é claro que nós vamos receber carinho dos nossos amigos, mas eu não tenho que estar esperando que ninguém venha fazer isso por mim. Só que eu só consigo ter esse autoacolhimento com o autoconhecimento, né? Trazendo muita amorosidade, amor próprio, entendendo os meus limites, até onde eu permito que as pessoas me ataquem, me agridem emocionalmente, mentalmente, né? Mas é um trabalho interno, né, que a gente precisa se permitir vivenciar também. E fazer as perguntas, né, certas a respeito da vida, né? Qual a utilidade que eu tenho para este mundo? Porque não é só tristeza e não é só reclamação, né? A vida tem que fazer sentido. Mas vamos lá, vamos seguir um pouquinho, que a gente foi para uma outra vertente, mas foi muito bom. Ó, continuando, né? Essa leitura, para os novos, a gente está lendo esse livro, Respire e Conte até 10. A gente está no capítulo 17. Toda terça, às 11 horas, eu e a Andresa, a gente vem para esse canal para ler e refletir sobre o autoconhecimento, né? Conforme o tema que o autor traz, tá bom? Então vamos lá, continuando. Entenda esta última questão em sentido figurado. Deus é Deus e está acima das mazelas humanas. A indagação, atribuindo um predicativo humano e contraditório a Deus, tem, como as anteriores, o intuito de fazer-nos pensar sobre a existência. Muitos dizem que o mundo não é um lugar bom para se viver. Concordando ou não concordando com essa ideia, devemos nos perguntar: se este mundo não é tão bom, ao trocarmos nosso voto por uma cesta básica ou por uma promessa de emprego, não estamos contribuindo para que ele se torne até pior? Se esse mundo não é tão bom, ao nos deliciarmos com filmes eróticos, endossando a pornografia, não estamos contribuindo para que ele se torne até pior? Se esse mundo não é tão bom, ao subornarmos um guarda de trânsito agindo como corruptos ativos, não estaremos contribuindo para que ele se torne até pior? Se esse mundo não é tão bom, ao pedirmos nossa aposentadoria por invalidez aos 40 anos, em condições de trabalhar, não estamos engrossando
a massa de inúteis que vivem sobre a Terra? E reflitamos uma vez mais, com isso não estamos contribuindo para que ele se torne até pior? Eu acho que são muitas indagações, né? Aqui, até, eu não digo nem aos 40, né? Porque tem gente hoje em dia, 30, 35, até mais jovens. Eu falo isso porque eu trabalhei no mundo corporativo, na área de call center, e é impressionante, assim, sem desmerecer de fato a doença do outro, mas às vezes as pessoas se entregam para ou sair para o INSS ou se aposentar por invalidez, sendo que existem tratamentos, não só terapêuticos, mas da medicina mesmo, para uma melhor qualidade de vida, mas muitas pessoas se entregando tão jovens para ter essa remuneração desnecessária. Enfim, é tanta coisa que acontece e que a gente precisa indagar se tudo que nós fazemos está sendo contribuição ou não para um mundo melhor, né? Encontre algo útil para fazer. Esse é o tema. Será que nós estamos sendo sinceras com nós mesmos? Com o mundo? Exato, né? E eu acho que nesse lugar, cabe até, se você quiser falar um pouco, sobre os valores, né? Porque fala muito sobre, como quando diz sobre você passar a perna em Deus, passar a perna em alguma questão, ter um ganho secundário, né? Então, será que é isso que você quer para o mundo? Né? Se a gente for falar do individual, se é só você que está passando e pagando por essa conta, ok. Mas tem coisas que é para o coletivo. Então, hoje eu posso estar querendo passar a perna no mundo, né, na parte humana, mas quem vai colher esses louros são meus filhos, meus netos, é a linhagem que vem depois. Então, a busca seria quais são os valores que eu gostaria que os meus filhos, que os meus netos, meus bisnetos tenham lá na frente. Hoje eu tenho que contribuir, né? Hoje eu posso estar aqui agindo e atuando de forma, trazendo os meus valores. Ah, mas ninguém faz isso. Tá, mas eu não sou ninguém, eu sou a Andresa. Eu acho que você comentou muito a respeito, comentou não, você falou sobre valores, né? Gente, não vamos ser hipócrita. A gente, de alguma forma, a gente sempre quis tirar vantagem de alguma coisa. Eu, quando criança, cheguei a pegar a bala do baleiro, sem pagar. Quem nunca fez algo errado? Né? Quem nunca pegou, de repente, uma moedinha que era do papai e da mamãe para comprar o chiclete, sem comunicar? Não vamos ser hipócritas. Eu acho que todos nós já fizemos coisas que vai contra os nossos valores. Quando a gente fala de valor, eu acho que é uma coisa que eu trabalho muito na terapia, né, com os meus assistidos. Identificar quais são os seus valores. As pessoas têm muita dificuldade de identificar de fato quais são os valores. É uma coisa, às vezes, até difícil, porque a gente não aprendeu ao longo da vida esses valores. Né? Tem uma lista enorme que você pode escolher, e a gente pede para escolher 3 a 5. E quando a gente escolhe esses valores, dentro de toda a terapia, que eu trabalho logo no início, a gente vai trabalhando essa questão dos valores. E que eu trabalhei comigo mesma. Então, quando a gente quando a gente realmente reconhece os nossos valores, aí tudo que acontece na vida, a gente não passa por cima dos valores. Eu até acho que eu estava lembrando que na live anterior eu comentei, né?
que minha filha estava morrendo cedo, a gente foi no McDonald's, ela pediu a água antecipadamente, né? Eu já tinha pago, ela recebeu, e quando chegou o lanche, o cara deu novamente a água e ela veio para a mesa. Eu falei, não, vai lá devolver. Por quê? Porque hoje os meus valores estão muito certos de quais são, e é o que eu ensino para minha filha. E você fala, poxa, mas só uma água, né? Ele ganha tanto? Sim, é só uma água. Então, quando a gente reconhece isso, a gente não passa em cima dos valores. E eu acho que hoje, na fase adulta, querendo um mundo melhor, a gente precisa reconhecer e ser sincero, porque ele dá alguns exemplos aqui, no governo, né? Filmes eróticos, mas às vezes numa pizzaria que você deixa de pagar os 10% do garçom. São tantos exemplos que a gente pode citar aqui e que a gente precisa olhar o que eu estou fazendo para a minha vida e o que eu estou contribuindo para a vida do mundo. Porque nós estamos aqui, a gente é um. E se cada um fizer coisas erradas, o que eu estou contribuindo para o mundo? Ah, mas tanta gente faz, como você mesmo disse, Andresa. Muita gente faz. Sim, mas você pode ser diferente. Se a gente quer ir para a nova era, para o mundo melhor, o que eu estou deixando aqui? Eu prefiro jogar um agasalho desse no lixo porque manchou um pouquinho ou fazer uma doação? Qual é a contribuição que eu estou dando? São os mínimos detalhes no dia a dia que a gente pode fazer a diferença. Exatamente. E aquilo, né, Rê? Eu acordo já desanimada, acordo muito triste, mas aí eu vou, me troco, tomo um café emburrada, vou trabalhar. Se eu pego um ônibus ou se eu vou de carro. São sucessões de ações que nós fazemos que a todo momento a gente pode fazer diferente. Se eu vou de ônibus, eu posso deixar o meu assento para uma pessoa mais idosa sentar. Ou pegar a sacola de quem está com um monte de coisa na mão. São coisas que são simples, ações simples. Se eu estou no carro, é ter um pouco mais de paciência quando você leva uma fechada. Então, o que eu posso fazer dentro do meu mundo, né? Dentro das minhas perspectivas, e aí cada um leve para si, né? Dentro da sua casa, o que você pode fazer de melhor para que você tenha um ambiente melhor? Né? É isso que ele quis dizer, porque ele trouxe questões do governo, de aposentadoria, né? Coisas do macro, né? Mas a gente pode começar essas ações do micro, de mim, partindo de mim. E quando ele fala desse macro, né, eu vou trazer um pouco para as terapias, né, essa questão do macro. O que essa grande massa está fugindo? Né? Está fugindo, está se aposentando cedo, por quê? Né? O que vai fazer depois disso? Está fugindo do quê? De uma responsabilidade, eu não aguento mais. Hoje, graças a Deus, a gente vê as pessoas acima de 50 anos, a gente se inclui nisso, recomeçando uma nova profissão, recomeçando uma nova vida, com mais alegria, com mais firmeza, com sabedoria da idade. Então, assim, apesar desse livro ter sido escrito há 10 anos atrás, eu acho que isso já mudou um pouco, essa concepção do todo, né? Já está mudando, graças a Deus. Mas quem ainda está naquela coisa vou pegar aqui que ninguém está vendo, né? O que você está fazendo quando ninguém vê? Isso é uma coisa que você se orgulha ou que você se envergonha? Eu acho que são essas pequenas coisinhas, né? Quando você pega um troco, você recebeu a mais esse troco, né? Vai sair do bolso de alguém isso. Então, assim, você vai ter paz quando você pegar esse dinheiro e falar, problema dela, deu o troco errado, o problema é dela. Verdade. Você tem paz quando você pega esse dinheiro para usar? Então, assim, dentro do mundo de cada um, no mínimo, o que você pode fazer para que mude toda essa concepção? Porque hoje eu posso estar recebendo um troco errado e eu estou recebendo a mais. Mas se eu não reconheço e não devolvo, lá na frente eu perco de uma outra forma esse valor. Né?
posso levar uma fechada no carro, bater o meu carro e eu ter um gasto muito maior do que eu ter sido só. E aí, se eu estou infringindo um valor ou não, eu não sei. Se o meu valor é o respeito, como eu estou respeitando essa pessoa que me deu um troco a mais? Então, o valor ele só serve quando ele é para mim e quando ele é para o outro. Então, são coisinhas que a gente vai fugindo de encarar, de trazer responsabilidade, porque é muito assim, vem para mim o bom. Mas eu dar esse bom também, por que eu estou negando de ser essa pessoa que também pode prover as coisas boas? E sem esquecer, né, Andresa, a gente tem uma lei muito forte no universo, que é a lei do dar e receber, né? Então, quando a gente faz alguma coisa de errado, o universo vai te devolver. Não porque o universo é mau ou porque Deus é mau. É para entrar em equilíbrio. Então, nós precisamos realmente olhar para tudo isso de uma forma consciente, né? O que eu estou dando para o mundo para poder receber em troca, né? Esse equilíbrio. Então, a gente precisa estar sempre alerta, né? Como Sim. você disse, estava me lembrando, uma fechada no trânsito. Às vezes a pessoa nem quis dar uma fechada, estava olhando um celular, não percebeu o carro, ou está com pressa porque precisa ir no hospital, e a gente vê as pessoas tão estressadas no trânsito, xingando, buzinando, por algo que alguém fez errado, e às vezes essa pessoa que fez errado nem foi tudo isso, né? Foi por um lapso, por uma falha, por não ter prestado atenção. Então, a gente precisa trazer um pouco mais de paciência, né? Até porque quando a gente não tem essa paciência, quem se altera é que sai prejudicado, né? O coração acelera, o estômago dói, né? Você fica com raiva. Então, para que isso, né? Vamos trazer leveza para a vida, né? Isso mesmo. Mas vamos lá. Continuando, né? Certa feita, um amigo espiritual recomendou: não reclame da falta de dinheiro, trabalhe um pouco mais. Não reclame por falta de saúde do corpo. Tem muita gente saudável fisicamente que está adoecendo a sua alma. Não reclame da esposa difícil, talvez ela esteja apenas reagindo agressivamente por causa do marido que tem. Não reclame caso só tenha uma mistura do almoço. Muitos pelo mundo afora ainda morrem de fome. Não reclame por estar acima do peso. Faça regime e as coisas vão melhorar. Melhor dizendo, a gordura vai sumir. Por fim, não reclame. Se a vida perdeu a graça, vá fazer alguma coisa de útil e ser feliz. E nessa coisa útil que muito há por fazer, se ela puder ser coisa engraçada, melhor ainda. O mundo está carente de palhaços, no bom sentido da palavra. É o reclamar, é o clamar por mais, né? A gente precisa olhar para esse reclamar de uma forma diferente. Eu, inclusive, fiz um vídeo, ainda não publiquei, vou publicar essa semana, sobre a gratidão. Como é difícil as pessoas agradecerem, porque normalmente elas só reclamam. Quando as coisas não estão bem, é só reclamação. Ou seja, a gente está clamando por mais. Eu falo até aqui em casa, né? Se eu faço um almoço, é tão gostoso receber um elogio. Nossa, a comida está uma delícia. E eu acho que quando a gente elogia o outro, sendo sincera, a gente está contribuindo para essa energia melhorar dentro do ambiente. E, gente, isso é dentro de casa, a gente não está falando do mundo lá fora. Nós, para se tornarmos um ser humano melhor, a gente precisa ser grato. E é por besteira, é o grato pela água, é o grato pela comida, é o grato pela casa que se tem.
é o grato pela cama. Porque esse, ó, meu cachorro, vacilei, deixei meu lápis e ele, ó, mordeu. Talvez se fosse uma outra época, eu teria batido nele, teria ralhado. Gente, mas eu dei sopa. Adianta reclamar? Eu só tô tirando dele para ele não se engasgar, não se machucar. Então você tem escolhas. Escolhas de você ficar agressiva, de você achar ruim porque ele estragou o meu lápis, ou simplesmente, né, tirar e falar, tá tudo bem, eu que vacilei, não foi ele que foi safado de pegar o meu lápis. Então a gente precisa dar um olhar diferente para a vida. Ó, a Teresa falou aqui, meu filho e marido sempre agradecem todo dia pelas refeições que preparo. Olha que gostoso, dá mais prazer, né? Porque quando a gente fica na cozinha, a gente fica mais de 1 hora fazendo. E daí você senta em 15 minutos e come e nem um elogio recebe. Exato. Não dá gosto de fazer, né? E a gente não pode fazer por obrigação. Então, quando as pessoas reconhecem e sei lá, fazer um elogio, você tá bonita hoje, nossa, que roupa legal, ai mãe, que bom que eu tenho essa cama quentinha, porque lá fora tá frio. E olhar lá fora e ver o tanto de gente necessitada, que não tem nem metade do que você tem hoje, tem muitos motivos para agradecer e não reclamar. Né, Andressa? Eu até queria um pouquinho além, né, do que o capítulo trouxe, porque eu não poderia deixar de aproveitar esse tema para dizer isso, né? O reclamar, por trás do reclamar, pode estar cheio de dor emocional, né? Porque o não conseguir olhar para a vida com gratidão, existe muitas dores, existe muitas causas que podem estar ali por trás. Então, eu estou falando isso porque tem pessoas que cresceram num lar onde o pai e a mãe só reclamavam da vida. Então, essa criança cresce, ele adultece, aprendendo que o reclamar é normal. O certo é reclamar. Nada nunca vai estar bom. Então, nem sempre o reclamar é algo que eu estou fazendo isso por falta de gratidão. Eu só não aprendi que agradecer é melhor. Então, eu queria deixar essa mensagem nessa live, porque para que a gente mude o mundo, né, para que a gente consiga, um por um, né, mudar essa densidade, essa mentalidade da falta da gratidão, eu também gostaria de deixar esse entendimento. Talvez você tenha crescido aprendendo que reclamar é o certo, ao invés de você agir. O reclamar nos coloca numa posição de vítima de uma situação, de uma vida, de uma sociedade. Só que eu preciso assumir a minha vida, assumir a responsabilidade de quem sou eu nesse mundo. Eu sou uma pessoa que acordo cedo, saio para trabalhar, e se tudo eu for reclamar, tudo vai ser lhe tirado. Mas se eu souber agradecer como coisas bobas, eu vou trazer exemplos que eu uso muito na terapia. Eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar, que saco. Não, graças a Deus eu tenho um emprego, deixa eu correr, me arrumar que eu quero ficar bem bonita, deixa eu ir lá que eu quero passar positividade. Eu vou pegar o ônibus, eu falo, né, vou sair de casa, tá chovendo, mas que droga de chuva, que inferno de chuva. A gente xinga, claro que a gente xinga, mas tem um emprego para que eu vou lá trabalhar e receber esse dinheiro porque vai pagar minhas contas, que eu vou comer o meu melhor, vou comer melhor, eu vou cuidar dos meus filhos. Então, a gente precisa aprender a acionar a nossa mente positiva quando a gente está muito nesse lado do pessimismo. Onde, em tudo, gente, em tudo na vida da gente existe o lado positivo, existe o lado bom. É só a gente aprender a ligar essa anteninha para que a gente aprenda a ser mais grato. Aprenda a agradecer mais e reclamar menos. Isso quer dizer que eu nunca reclamo na minha vida? É claro que eu reclamo de muita coisa.
Só que eu preciso, o reclamar, ele tem que vir para falar assim, olha, isso não tá bom, o que você vai fazer para mudar? É só para isso, não é para eu ficar vibrando e reclamando e não agir. Faz sentido, Rê? Completamente. Nesse vídeo que eu vou publicar, eu falo muito sobre isso que você trouxe, Andresa. Que a gente nunca está satisfeito com as coisas, né? Se tá calor, reclama que tá calor. Se tá frio, reclama que tá frio. Se tá chovendo, reclama que tá chovendo. Aí se tá seco, reclama que tá seco, que Deus não manda chuva. Gente, vamos olhar de uma forma diferente. Porque tá tudo bem, as coisas, o universo está em movimento, então é natural vir um calor, vir o frio, vir a chuva, vir a seca, vir a enchente. Vamos olhar o que a gente pode fazer de diferente, né? Ah, você gosta do verão, eu gosto do inverno. E aí? Eu gosto do magro, você gosta do gordo? Eu gosto do arroz com feijão, você prefere uma macarronada? Macarrão, adoro. Gente, tá tudo bem, mas é trazer essa leveza pra gente, pro dia a dia, porque o reclamar se torna vicioso. E esse vicioso vira doença, gente, como a Andresa falou. Dentro da terapia, a gente fala muito isso, né? Qual é a doença que você tem? Porque a doença psicossomática responde muito sobre essas doenças, porque tem algo de errado. E às vezes a gente atrai coisas que a gente não entende, mas é porque a vida está nos dando oportunidade para a gente parar e refletir. A doença é uma delas. A gente parar e refletir. O que está acontecendo? O que eu tenho que olhar para esse órgão? O que eu não estou engolindo quando é tireoide? Né? A raiva que eu acumulo dentro do estômago. Então, dar um olhar para a vida de uma forma diferente, porque a vida pode ser leve. Mas para isso a gente precisa se autoconhecer, trazer a responsabilidade. Ah, mas porque eu tenho meu marido é assim, ou minha mãe, meu pai é assado. Você está onde você está porque você pediu para estar. Então, a gente precisa o que eu tenho que aprender com essas situações para tornar a minha vida mais leve ou sair da situação que eu não quero estar para ir para um outro ponto. Né? A vida são de escolhas. Ah, mas eu não posso escolher ter outra família. Não, você não pode. Mas você tem a escolha de aprender a lidar com esta família. O trabalho, você já tem opção. Se não está bem aqui, deixa eu ver o porquê que não está bem. Eu posso melhorar? Não. Então, você tem a escolha de procurar um novo emprego. Mas ficar nesse redemoinho de reclamação é você só atrair mais reclamação para a tua vida. Exatamente. Então, e aí a gente vai para o energético, né? Dizendo, eu baixo o meu padrão vibratório, vou vibrando desse reclamar, eu vou vibrando um vitimismo, né? Que nos leva a vergonha, a rejeição, a culpa, a sentimentos de baixa densidade. E aí o que eu atraio para mim, para minha vida, é somente isso. É mais do mesmo. Como eu sempre falo, nós somos igual imãs humanos. Então eu vou atrair para mim, para minha vida, situações que eu manifesto. Né? Então, o que eu estou vibrando? O que eu quero? Né? Se é mais do mesmo, o que eu quero? O que eu quero receber que eu estou dando? Né? Se desse nessa lei, como você falou, nessa lei universal de dar e receber, o que eu estou recebendo que eu não estou dando? Ou melhor, às vezes eu quero receber aquilo que eu não faço no mínimo de esforço de dar. Gente, o autoconhecimento ele é fundamental para a gente se reconhecer, né? E a mudança no externo tá antes no interno. O que a Andresa falou, o que adianta eu querer ter do externo, ter do outro, se eu mesmo não dou?
vamos falar de terapia de casais, né? Os casais, o homem ou a mulher sempre reclamando do seu cônjuge. Reclama, reclama, reclama. Mas será que você que reclama está fazendo algo diferente? Então a atitude começa na gente. Então, para a gente ter um mundo melhor, a gente precisa mudar e ser melhor. Ter a consciência, estar alerta, acordada com o que eu estou fazendo para o mundo, né? E não ficar só na reclamação, ficar só no apontamento do outro, né? No julgamento do outro. E sim olhar aqui dentro e evoluir, né? E mesmo porque, né, Rê, se eu ficar reclamando de você, reclamando, aquilo está doendo em mim. Você está vivendo a sua vida. Exato. Mas se eu ficar reclamando de você para alguém, então significa para mim, isso significa que está doendo em mim. Quem adoece sou eu. Exatamente. Então, como que eu vou mudar esse reclamar, né, em mim? Será que o problema realmente está na Renata ou está em mim? Perfeito. Então, é olhar para isso, porque normalmente a gente não consegue identificar que está fazendo mal para nós. É aquela analogia, né, que a gente fala, a gente fica falando do outro, mas é nós que estamos tomando o copo de veneno. Quando a gente reclama, é um veneninho entrando dentro do nosso corpo que futuramente vai acarretar doenças em nós. Pensa nisso. Se transforma em doença, com certeza. Ai, muito bom. Minha sobrinha entrou também. Coisa boa vê-la aqui, Manu. Gente, foi muito bom essa live. Eu acho que é muito reflexiva, né? Para a gente olhar para as nossas vidas, ter a oportunidade de se conhecer um pouco melhor, para sair desse clima de reclamação. E que, vou ser sincera, é muita gente reclamando o tempo inteiro. Nós mesmos, às vezes, reclamamos. Mas o que a gente pode? Fica aí uma reflexão. O que a gente pode fazer de diferente para a vida de cada um? Né? A mudança está em nós. Começa em nós. Faça essa semana algumas atividades de mudança. Você vai ver que na semana que vem você vai falar assim, nossa, como melhorou, como está refletindo essa minha mudança, essa não reclamação. E isso muda, gente. Sinceramente muda. E comece a ser mais grato por tudo, né? A todo instante, seja com a mãe, seja com os filhos, seja com o marido. E no ambiente de trabalho, onde você está, elogia, reconheça as coisas. Porque tem muita gente que vive na miséria e não tem nada. E você é um privilegiado. Tem muita gente que não tem nada material, mas tem o que é de mais essencial para a vida, que é amor próprio. Tem mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui, só para a gente encerrar aqui com chave de ouro essa live, porque ela é muita reflexão e cada hora vem alguma coisa, né? Tem um farol próximo aqui da minha casa, que tem uma pessoa lá que ela está vendendo água no farol, né? Água, bala. E aí ela, no poste onde ela fica, ela colocou uma placa, né? E nessa placa ela colocou assim: você está chorando por quê? Se Deus te deu a única coisa que você precisa, que é a vida. E aí você está no seu carro, confortável, e você ainda está passando e reclamando. Porque o farol fechou, porque fechou, blá, blá, blá. Entende? Então, assim, o essencial nós já temos. O que nós vamos fazer com esse essencial que Deus nos deu? Que é a vida. Perfeito. Chave de ouro mesmo. E assim, ainda só para complementar, a gente passa e abre o vidro para falar um boa tarde para ela, porque ela é uma pessoa muito simpática. Ela realmente faz a diferença de todo mundo que passa lá e que se permite. E quando ela é evangélica, e quando a gente abre o vidro que vai conversar, ela fala: leia o versículo tal, que esse é para você.
E você pode pegar e abrir que você vai ver. É o que você precisava ouvir naquele dia. Espiritualizada e que está ali para mandar mensagens para muita gente que passa e não reconhece que a coisa mais importante é a vida, né? É a vida. Bom, É isso. bom. Ai, perfeito. E como é que tá indo o baralho, Andresa? Tá fazendo Gente, ainda? uma Tá recebendo? loucura, uma loucura, tô loucura. Estou trabalhando das 9 da manhã às 9 da noite, todos os dias essa semana, todos os horários preenchidos, mas eu estou amando cada baralho, E tá cada aberta história, ainda? cada momento. E tá aberta ainda a Não receber tenho, mais gente? Não? eu não tenho mais horário para essa semana. Eu estou colocando uma lista de espera, porque infelizmente algumas pessoas não são tão comprometidas. Aí marca e chega na hora de não me atende, né? Então, eu tendo essa lista de espera, eu já estou colocando as pessoas no lugar, tá bom? Tá Então, para bom. quem quiser, deixa a mensagem lá, eu vou pegar o nome, estou colocando nessa lista de espera e depois pode ser que na semana que vem a gente continue com mais um pouco de baralho, mas eu ainda estou vendo aqui dentro dos horários, porque eu não posso deixar quem eu atendo na mão também. Legal. Paula, obrigada. A gente está aqui totalmente entregue para levar mais autoconhecimento para cada uma de vocês. Muito bom tê-la aqui. Que bom que você gostou. Indica a nossa live para quem precisa. Estamos aqui para fazer a diferença. Se a gente consegue atingir uma pessoa, já a gente está feliz. Viu? Obrigada. E até semana que vem. Isso, até. Semana que vem, o título do capítulo é forte: suicídio, agindo antes. Então, vamos ver o que... Mas é importante falar sobre isso, né? É um tema muito importante que está acontecendo muito na nossa sociedade. Mas vamos olhar para ver o que o autor vai trazer. Tá bom? Obrigada, meninas. Vivi. Beijos a todos que estiveram aqui com a gente. Bastante gente que ficou do início até o final. Muita gratidão. Gratidão. Nós esperamos mesmo fazer a diferença na vida de vocês, igual aquela moça no farol que faz a diferença na minha vida toda vez que eu passo lá. Isso é bom, isso é bom. Ó, até semana que vem. Beijo. Até. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Boa semana.